Bem, eu vou começar então a aula. Boa tarde a todos. O meu nome é João Pedro Melão. Eu sou médico, interno de estomatologia e hoje venho-vos falar de oclusões vasculares derivadas de preenchimento com ácido hialurónico. Queria falar aqui um bocadinho do meu percurso. Eu fiz medicina em 2020 em 2014 até 2020 na Universidade do País Basco, em Espanha. Comecei a minha atividade de medicina estética nesse mesmo ano, do término do curso. Depois fiz a formação geral no Santa Maria. Foi nesse ano também, em 2022, que fiz o mestrado em Medicina Estética, Nutrição e Anti-Envelhecimento na APNA UDIMA. E em 2023 ingressei como interno de formação específica em estomatologia, também no Santa Maria, que é onde atualmente exerço na parte pública, para além da minha parte privada em medicina estética. Para além disso, também tenho um mestrado em medicina do sono e circadiano, que comecei o ano passado, e neste momento estou a fazer a tese, e também estou inscrito num curso de cirurgia ortognática em Espanha, que é a área que eu mais me dedico dentro da estomatologia. Agora que já me conheci um pouco, vamos começar então com o tema que nos trouxe hoje, que são as oclusões vasculares após o preenchimento com ácido hialurónico. Eu dividi esta apresentação assim em 4 grandes segmentos. Num onde falo assim de maneira muito geral sobre o ácido hialurónico e a medicina estética. Depois um pouquinho sobre as particularidades do ácido hialurónico ou dos vários tipos de ácido hialurónico que podemos encontrar. Depois entramos já no tema da oclusão vascular e depois sim, no final, falamos sobre a hialuronidase, que é a parte mais relevante da nossa prática clínica para resolver este tipo de problemas. Então, como sabem todos, e rapidamente mencionando, a injeção de fillers de ácido hialurónico é uma prática cada vez mais comum nos procedimentos de harmonização facial. Existe um grande aumento de procura e demanda. É uma mais-valia no que toca a corrigir imperfeições, melhorando assim a autoestima e as relações interpessoais. É uma muito válida opção não cirúrgica que temos disponível hoje em dia. E obviamente que não existe um filler apropriado que seja universal, não é? A questão é sempre adaptar o filler e o tipo de filler aos pacientes e às situações clínicas que podem surgir, necessitando sempre de uma individualização do tratamento e um correto planeamento. Só para terem uma ideia do tamanho do mercado de preenchimentos estéticos, tenho aqui um gráfico de 2024 e podem ver a magnitude que ele tem em market size, e está em dólares americanos, e também a projeção que ele pode ter para 2029, quase um terço ou um quarto em crescimento. Também para mencionar que os ácidos hialurónicos foram os produtos mais utilizados em medicina estética, a seguir ao Botox, com 4,3 milhões de procedimentos realizados em todo o mundo. O que é importante reter aqui do ácido hialurónico? Como sabem, é um glicoaminoglicano com elevado peso molecular, é um componente essencial e abundante da matriz extracelular de todos os tecidos animais, podemos encontrá-lo no humor vítreo, na cartilagem, fáscias, cordão umbilical. É um componente que é biodegradável e biocompatível. Este tratamento com ácido hialurónico nós encontramos noutras partes da medicina, é um coadjuvante de tratamentos de cicatrização e regeneração de tecidos, imunomodulação, antiproliferativos, anticancerígenos e ainda em tratamentos de anti-envelhecimento e recuperação da pele, mais na parte da cosmética. É uma estrutura, como sabem, altamente hidrofílica, capaz de reter cerca de 1000 vezes, o seu peso em água, aumentando o volume face à sua massa. E quando essa água é atraída, cria-se uma pressão de dilatação ou de preenchimento que permite este complexo de ácido hialurónico resistir às forças de compressão. Portanto, isto é extremamente importante, especialmente quando se pretende utilizar o ácido hialurónico como um voluminizador facial no tratamento de sinais de envelhecimento. Portanto, em medicina estética, como é que nós vamos utilizar o ácido hialurónico? Temos várias modalidades. Uma delas é a reposição da hidratação da pele, para deixar uma pele mais macia, mais lisa e atenuar até mesmo algumas rugas finas.
Temos a utilização como sustentação da matriz dérmica, portanto, é uma infiltração que tende a promover a regeneração celular e estimula a produção de colagênio pelos fibroblastos. E depois uma terceira, que é uma remodelação e reestruturação dos terços médios e inferiores da face. Como sabem, a face divide-se em três terços. Desde a labela até ao ponto subnasal temos o terço médio e do ponto subnasal até ao aumento temos o terço inferior. E nós aqui vamos utilizar ácidos hialurónicos, como vamos ver mais à frente, de alto peso molecular, muito reticulados, para reforçar estes depósitos adiposos profundos ou até mesmo a perda óssea que podemos ir encontrando com o envelhecimento, digamos. Alguns exemplos disto são a projeção do mento em pessoas com retrognatia mandibular, ou seja, com um queixo muito para trás, ou até mesmo uma reconstrução labial superior em pacientes que justamente tenham o contrário, tenham um déficit do terço médio ou um déficit de volume no lábio superior, e até mesmo para a correção da exposição gengival excessiva, como sabem. As zonas mais comuns de aplicação são a região periocular, labial, perilabial também, zona nasal, zona da olheira, região malar, mento e mandíbula. E, normalmente, estes ácidos hialurónicos estão conjugados com uma anestesia tópica local. Podem ser aplicados com anestesia tópica local, mas geralmente vêm com anestesia incorporada. E o resultado tem uma duração de 9 a 12 meses, mas isto é muito variável consoante o tipo de ácido hialurónico que utilizemos. Também referir os diferentes tipos de ácido hialurónico. Existem tipos de origem animal e existem tipos de origem não animal, que se obtêm da fermentação de bactérias. Depois, também podemos dividi-los consoante a sua concentração total de ácido hialurónico. Podemos também dividi-los consoante a sua reticulação. Sabem, quanto mais reticulado é o ácido hialurónico, mais estável e maior o número de ligações cruzadas entre as suas cadeias. E também a sua coesividade, sendo um ácido hialurónico monofásico muito mais coeso, de cadeias lineais, ou um ácido hialurónico menos coeso ou bifásico, menos puro, portanto. Também existe este conceito da riologia, que é o G', em espanhol, eu não sei em português como é que se diz, G', que descreve a consistência e a propriedade de fluxo com base na dureza do gel, portanto, a sua elasticidade e capacidade de reversão à forma inicial, após a compressão. Portanto, quanto maior é esta resistência, maior vai ser o G'. Também podemos ter em conta a sua fluidez e o tamanho médio das suas partículas. Como eu referi antes, neste componente da riologia também entra outra vez o grau de reticulação e a concentração de ácido hialurónico, como mencionei anteriormente. Portanto, isto aqui é uma tabela resumo, que vocês podem utilizar mais ou menos para se orientar. Quando vemos um G' muito elevado, temos ácidos hialurónicos mais firmes, com maior resistência à deformação, mas também com esta contrapartida de termos de efetuar uma maior pressão na seringa e que pode provocar maior ruptura dos tecidos e edema, está bem? E estes são os ácidos hialurónicos que nós utilizamos para voluminização e preenchimentos. E com baixa riologia, são mais fluidos, apresentam menos resistência, menos pressão da seringa, também oferecem menos edema e desconforto aos pacientes e promovem uma hidratação e preenchimento em áreas mais finas, está bem? Agora, em relação à localização, como eu mencionei, os diferentes tipos de ácidos hialurónicos podem ser e devem ser aplicados consoante a área anatómica. Portanto, assim, muito rapidamente e sucintamente referir que nos lábios podemos utilizar ácidos hialurónicos com baixa e média riologia e, por exemplo, no terço médio, mandíbula e mento, utilizar com maior riologia, com G' mais elevado. Que complicações é que nós podemos obter desta utilização de ácidos hialurónicos? Portanto, por um lado, temos dor, que é uma dor inerente à injeção e à prática de utilização de agulhas. Podemos ter, às vezes, hematomas, também devido ao trauma da agulha e ao trauma da manipulação de tecidos. Depois também temos edemas transitórios, podemos ter sobrecorreção quando utilizamos ácido hialurónico em demasia. Temos também a formação de nódulos ou granulomas, que, como sabem, é uma reação natural do nosso corpo à presença de corpos estranhos. Temos também a complicação de injeção no plano incorreto,
portanto, sempre preconizar um autoconhecimento anatómico antes da utilização deste tipo de técnicas. O efeito de Tyndall, que é como podem ver aqui à direita nesta primeira imagem, é esta coloração azulada na área da olheira. Isto significa que o ácido hialurónico foi infiltrado ou injetado num plano muito superficial e que, de certa forma, emite este efeito de refração da luz, o facto de estar tão superficial à pele. Depois ainda, começando com maior seriedade, falando das infecções ou das sobreinfecções bacterianas, portanto sempre uma correta desinfecção da zona, a reativação do vírus herpes zoster, reações de hipersensibilidade e a complicação que nos trouxe hoje, que é a oclusão vascular, que é a imagem que podemos ver à direita, em baixo. Falando então agora da oclusão vascular. São complicações potencialmente graves que podem ocorrer quando o preenchimento com ácido hialurónico é acidentalmente injetado num vaso sanguíneo ou comprime uma artéria. Como podem ver nesta imagem à direita, eu tentei que fosse o mais esquemático possível. Nós, por vezes, temos a ideia de que a oclusão ocorre com a inoculação intravascular do ácido hialurónico, mas nem sempre é o caso. Por vezes, quando infiltramos grandes quantidades de ácido hialurónico, pode acontecer esta imagem aqui à esquerda, na secção da direita, que é a compressão das artérias de forma externa. E esta complicação seria talvez um pouco menos grave, porque é mais facilmente resolvida, e por outro lado não existe uma oclusão e afetação de áreas à distância da área de inoculação. A incidência varia entre 0,001 a 0,1% de casos por ano, porém isto é uma percentagem que não tem qualquer validez, porque muitos casos não são reportados e existe ainda uma muito fraca coleta deste tipo de complicações. Quais é que são as coisas importantes a reter e que são visivelmente sentidas, observadas quando temos um caso de oclusão vascular? Portanto, o doente sente dor imediata, mas não é aquela dor que nós falámos há pouco de manipulação por agulha, por manipulação de tecidos, é uma dor isquémica. Portanto, é uma dor que o doente sente uns segundos após a infiltração e é uma dor que não passa. O que é que nós podemos observar a seguir? Palidez da área, portanto a área isquémica torna-se mais esbranquiçada e um tempo depois, uns minutos depois, ou até mesmo horas depois, podemos começar a observar este lívido reticular, que é uma espécie de marmoreado da pele, roxo, arroxeado, que significa um estado mais à frente, como vamos ver a seguir, da oclusão vascular. Não tratada, esta oclusão pode levar a isquémia tecidual, necrose e cicatrizes permanentes, pelo que o diagnóstico precoce é crucial para prevenir complicações severas, como pode ser a cegueira, que é a complicação mais temida, como devem imaginar. Aqui eu trago-vos uma tabela das regiões e das artérias mais afetadas a quando de oclusões vasculares. Portanto, o que é que aqui demonstra nesta tabela? Que, por exemplo, quando estamos a fazer alguma infiltração de ácido hialurónico na região da glabela, a artéria mais afetada, mais frequentemente afetada é a supratroclear. Quando infiltramos a zona do tear trough ou do sulco lagrimal, passa a expressão em português, a região do nariz ou a região do sulco nasolabial, a artéria mais comumente afetada é a artéria angular, que é uma derivada da artéria facial. Quando estamos a infiltrar na zona, uma vez mais, do sulco nasolabial, do nariz e da ala do nariz, da asa do nariz, a artéria nasal lateral é mais afetada. Quando estamos a infiltrar na zona da bochecha, que é uma zona que aparentemente é mais segura, ou pelo menos tende a ser mais segura do que estas zonas centrais da face, temos de ter sempre atenção a esta artéria facial transversa, que é um ramo da artéria temporal superficial, também da carótida externa, que por vezes também pode causar estes quadros de oclusão. E depois, mais comumente e muito mais frequentemente, é a oclusão das artérias labiais superiores e inferiores, que ocorre quando infiltramos da zona dos lábios e das comissuras orais. Depois aqui à direita tenho aqui umas imagens também de curiosidade. Em cima tenho as ramificações da artéria facial. Como sabem, dão estas artérias que acabei de mencionar. Aqui podemos ver as artérias superiores e inferiores labiais
E depois não esquecer que existem sempre ramificações labiomentais, transversas e mentonianas. Mencionar ainda que, mesmo que saibamos a anatomia de pé a pá e de maneira muito extensa, é importante referir que existem imensas variações da artéria facial. As anastomoses não são sempre descritas como estão nos livros, portanto, este estudo, o estudo de onde eu retirei esta imagem, demonstra efetivamente isso, que em um quinto dos casos, um quarto dos casos, as pessoas têm ou não têm a ramificação e a anastomose com a artéria angular, ou têm duas artérias faciais a seguir à comissura do lábio. Portanto, enfim, existe uma grande variabilidade e é necessário ter em conta e não fiar-se absolutamente da imagem típica que vemos nos livros. Portanto, vamos discutir então as estratégias que nós devemos adotar para evitar estas oclusões vasculares mais à frente. Aqui, mencionar um bocadinho o que eu já falei há pouco, que é as fases da oclusão vascular. Portanto, numa primeira fase temos esse blanching, ou esta palidez. Numa segunda fase aparece o livro reticulares, como podem ver aqui é uma região, ou seja, uma coloração mais arroxeada, tipo mármore, que indica já uma isquémia algo prolongada. Após isso, e se não for tratada a oclusão vascular neste tempo, podemos avançar para uma fase de pustulação, portanto, uma sobreinfecção bacteriana derivada desta isquémia. Podemos começar a observar estas pústulas. Uma quarta fase, entramos numa fase de coagulação, que resulta numa maior deterioração e lesão tecidual após a oclusão vascular e que vai desencadear uma ferida que requer realmente suporte assistencial, ou seja, suporte, cuidado de feridas, enfermagem, etc. Entrando já na fase quinta, que é a fase de escaras, portanto aqui temos uma ferida completamente estabelecida, uma ferida que vai causar uma cicatriz e que vai requerer até mesmo um desbridamento cirúrgico para a sua resolução. Aqui deixo-vos algumas imagens. Por exemplo, aqui nesta imagem superior esquerda temos inicialmente uma oclusão vascular com áreas de palidez e que, ao fim de várias horas, para além do eritema que nós observamos já esta fase 3 de pústulas, de sobreinfecção bacteriana. O mesmo podemos observar aqui na imagem, portanto, aqui na imagem superior esquerda, claramente, afetação da artéria facial, como nós falámos há pouco, a artéria facial e até mesmo a artéria angular, ali na parte lateral do nariz. Em cima, à direita, temos a artéria supratroclear, que nós falámos há pouco, portanto, vemos um branqueamento da região da glabela e mesmo a região da testa, a parte paramediana, que evolui para uma fase eritematosa e pustulosa, portanto, claramente não tratada. E embaixo à direita vemos uma fase inicial de branqueamento ou de blanching da artéria labial superior, provavelmente após um preenchimento labial. Coisas importantes a reter, portanto, mais que tentar tratar uma oclusão vascular, que nem sempre obtém o resultado desejado, o mais importante aqui é tentar prevenir as oclusões vasculares. Portanto, como eu mencionei, um conhecimento tridimensional da anatomia da face é essencial, saber que artérias é que passam nas regiões que nós vamos infiltrar. Outras estratégias que estão documentadas na literatura e que realmente têm alguma evidência científica na redução de prevenções de oclusões vasculares é a utilização de cânulas em vez das agulhas. Como vocês sabem, as cânulas têm uma tendência menor à perfuração das agulhas quando da inoculação de ácido hialurónico. Portanto, está descrito que cânulas inferiores a 25G têm evidência de provocar menos oclusões vasculares. O facto de nós termos o cuidado de ter uma injeção lenta e de baixa pressão também nos permite, em caso de realmente estarmos sobre uma artéria, de efetuarmos menor dano e, principalmente e em primeiro lugar, sempre a aspiração prévia à injeção é o que nos vai permitir saber, na grande maioria dos casos, se estamos intravascular ou extravascular. Portanto, a destacar estas quatro estratégias para tentar prevenir a oclusão vascular. É importante também referir que só não tem oclusões vasculares quem não faz
infiltração com ácido hialurónico. Portanto, isto é algo que provavelmente nos vai acontecer a todos em maior ou menor medida ao longo da nossa carreira. Portanto, por mais que nós tentemos prevenir, existem sempre situações que não podemos controlar e que provavelmente vão desencadear nesta oclusão vascular. Como é que nós podemos confirmar esta oclusão vascular? Ao comprimir esta zona afetada, ao que nós suspeitamos, durante 4 a 6 segundos, se não obtivermos um tempo de preenchimento capilar inferior a 3 segundos, podemos começar a suspeitar numa oclusão vascular. Portanto, é um sinal bastante claro de que algo errado está a acontecer e que provavelmente estamos perante este quadro. Peço desculpa. Se realizarmos pequenas punções com uma agulha muito fininha e não obtivermos qualquer hemorragia, portanto, também é um mau sinal, um sinal de que essa área pode estar a ficar isquémica. Se sangrar, portanto, é um bom prognóstico. E se tivermos o acesso a um ecógrafo e conseguirmos realizar a ecografia, podemos também, é um método muito, muito fiável para estabelecer uma oclusão vascular. Portanto, tendo algum destes sinais presentes, podemos declarar uma emergência em medicina estética, que é esta oclusão vascular, e começar a atuar. Eu gostava que este slide tivesse a animação desejada, que aqui não tenho, mas realmente se houvesse algo ao qual nós temos que agradecer é o facto de termos a hialuronidase disponível, que é um antídoto que não temos na maior parte dos tratamentos em medicina estética e que pode ser o nosso aliado tanto para a resolução destas oclusões vasculares como mesmo na correção de utilização de ácido hialurónico, se quisermos reduzir ou até mesmo corrigir algumas imperfeições pela utilização em demasia deste ácido, podemos fazê-lo com este produto. A hialuronidase, portanto, é uma enzima, uma endoglicosidase, que despolimeriza este ácido hialurónico, levando à sua degradação em monossacáridos, através da hidrólise. Como eu disse, ele tem diversas aplicações. É o gold standard em oclusões vasculares por ácido hialurónico e tem que ser armazenado a temperatura entre 2 e 8 graus centígrados. Ele tem uma ação imediata, com um pico máximo aos 15 minutos, mas a sua ação vai durar até às 24 ou 48 horas. Portanto, isto é super importante também saber que, mesmo que não obtenhamos um resultado, digamos, quando queremos corrigir sobre a utilização imediato, que essa hialuronidase vai ter um efeito mais longo daquilo que inicialmente podemos pensar. E também mencionar que este produto não vem já preparado, portanto é necessário dissolvê-lo em soro fisiológico. Vamos agora falar sobre a utilização desta hialuronidase. Portanto, é muito necessário fazer o diagnóstico diferencial com o hematoma quando estamos perante uma suspeita de oclusão, porque claramente não teria lugar a utilização deste produto. É necessário explicar o diagnóstico da oclusão ao doente. Eu sei que estamos perante uma emergência, mas não podemos esquecer que temos um doente à frente, que é necessário explicar aquilo que está a acontecer, manter a calma, obter o seu consentimento para a utilização deste produto, porque a utilização deste produto, como vamos ver a seguir, também tem alguns riscos, nomeadamente de hipersensibilidade. Portanto, é necessário obter o seu consentimento da mesma maneira que o obtivemos para a utilização do ácido hialurónico. Devemos obter o registro fotográfico desta região isquémica, ou mesmo até o registro videográfico, seja para efeitos legais ou mesmo para comprovação do antes e depois da utilização deste produto, para ver se existe algum progresso, se não está a existir nenhum progresso. Este registro videográfico pode até mesmo demonstrar o tempo de preenchimento capilar aumentado, como nós falámos há pouco. E mencionar que antes da utilização deste produto devemos desinfetar cuidadosamente a pele e delimitar toda a área isquémica, se possível com um lápis ou com uma caneta dermográfica. Este protocolo foi um protocolo que eu desenhei com base na revisão de múltiplos artigos e de meta-análises que observei ao longo destes últimos anos. No final, até mesmo posso dispensar este PDF, que é um protocolo que eu implementei no Serviço de Estomatologia da ULS de Santa Maria. E então, revendo aqui passo a passo, porque é que é importante
quais é que são os passos críticos deste protocolo e as coisas que nós devemos estar atentas e tentar realizar. Portanto, antes de começarmos a infiltrar e a pensar em começar a infiltrar, pensem naquela oclusão vascular que não está derivada de uma inoculação intravascular. Portanto, temos um grande volume de ácido hialurónico que está a comprimir aquela artéria. Se nós massajarmos vigorosamente com compressas quentes prévia à utilização da hialuronidase, talvez consigamos resolver esta oclusão vascular. Portanto, sempre começar por uma massagem muito vigorosa da área, ver se o tempo de preenchimento capilar melhora ou não, continuar a fazer um pouco mais de massagem, talvez se tiverem alguém que vos ajude e que possa começar a diluição dessa hialuronidase, podem continuar a efetuar essa massagem com compressas quentes. Sabem que as compressas quentes provocam vasodilatação, portanto, é sempre esse tipo de estratégias que nós vamos tentar adotar para tentar combater esta oclusão vascular. Em relação à diluição, existem inúmeros protocolos, não existe nada ainda estandarizado. Existem cada vez mais evidência de protocolos de altas doses, portanto, diluir estas 1500 unidades internacionais em cada vez menos mililitros de soro fisiológico, porém, existe um consenso em diluir em 5, 6 mililitros de soro fisiológico. Podemos adicionar ou não lidocaína, portanto, poderíamos potencialmente fazer uma combinação de 5 ml de soro fisiológico com 1 ml de lidocaína para melhorar o conforto do doente. Se bem que mencionar que o facto de nós instaurarmos a lidocaína, vamos mascarar a dor que o doente pode estar a sentir e, nesse sentido, pode-nos dar uma sensação falsa que estamos a resolver a oclusão muscular. Portanto, fica um pouco ao vosso critério. Eu, pessoalmente, não utilizo a lidocaína nestes casos. O que é que nós devemos fazer? Fazer injeções subcutâneas de 1 ml, ou seja, 250 unidades, nesta diluição, por cada zona afetada a cada 15 minutos. Portanto, se temos uma zona pequena na qual observamos esta palidez, este líquido reticular, podemos apenas fazer a injeção de 1 ml. Se vemos que é uma área maior, uma área que abrange várias unidades, portanto, podemos falar do terço médio e terço inferior, ao longo da artéria facial, podemos fazer várias injeções, até mesmo completar estes 6 ml. Outra vez a massagem vigorosa, com compressas quentes. Se o tempo de preenchimento capilar não for normal neste momento, não for inferior a 3 segundos, o que está indicado é repetir todo este processo. Não existem ainda dados qual é a dose máxima de hialuronidase por quilo, por dia. Eu tentei procurar em meta-análise e até mesmo nos prospectos do medicamento e não consigo encontrar este dado. O que está preconizado é, talvez em segundas e terceiras infiltrações, não utilizar doses tão altas, tão concentradas, portanto, utilizar formulações mais diluídas, mas o que está preconizado é que a cada 15, a cada 30 minutos, a cada hora, tentar repetir todo este processo. Se aqui a questão da oclusão vascular resolver, isto não acaba por aqui, porque nós temos que fazer duas coisas, que é, a primeira é aportar esta medicação que o doente vai levar em ambulatório, que consiste em aspirina, ou seja, ácido acetil salicílico nesta formulação, nesta posologia. Também dar ao doente um inibidor da fosfodiesterase, um sildenafil ou tadalafil, que é um vasodilatador, e prednisona 20 mg, 12 em 12, 3 a 4 dias, que, como sabem, é um derivado da cortisona, um anti-inflamatório, e todos estes mecanismos podem tentar melhorar aqui a questão das consequências a longo prazo, e vão tentar que de maneira sistémica ocorra uma vasodilatação e uma anti-inflamação, digamos assim, da área. O que é importante? É não perder este doente de vista, mesmo que ele à saída do consultório vocês pensem que a oclusão está resolvida, é importante reavaliar este doente e reavaliar o tempo de preenchimento capilar deste doente. Portanto, incito fazê-lo aos 30 minutos e até mesmo retê-lo 2 horas. E depois, quando ele for para casa, pedir-lhe que ou faça videochamada convosco, ou vos envie vídeos pressionando a zona durante 4 a 6 segundos e vocês conseguirem verificar um tempo de preenchimento capilar correto, normal.
às 4, 6 horas, 24 horas e até mesmo 48 horas. Portanto, é um doente com o qual vocês não podem descansar, possivelmente não vão dormir essa noite, mas será por um bom motivo, porque queremos o melhor dos nossos doentes e não queremos deixar escapar uma oclusão tardia, ou uma oclusão que não resolve na sua totalidade. Aqui queria mostrar neste esquema à direita mais ou menos o que seria a aplicação das unidades consoante a área. Portanto, podemos ver aqui que de uma forma mais ou menos arbitrária, em áreas mais pequenas, as unidades internacionais, portanto, a quantidade de unidades é mais baixa e realmente temos uma área mais extensa de afetação da artéria facial em várias regiões, aplicar mesmo as 1500 unidades, sem medo. Aqui mais imagens de oclusões vasculares. Sempre aqui à direita podemos ver uma oclusão clara do trajeto da artéria facial, uma fase inicial de branqueamento, palidez, depois seguida de líquido reticulares e na qual a atuação precoce com hialuronidase consegue a resolução completa do quadro. Aqui à direita a mesma questão, mas da artéria labial superior, onde vemos todas as diferentes fases da oclusão. Existem algumas limitações, então, na utilização da hialuronidase, que são as interações medicamentosas. Eu pus aqui algumas que encontrei recentemente, que são as seguintes. Se o doente tiver algum histórico de alergia ao veneno da abelha, devido à reatividade cruzada, nós não devemos utilizar a hialuronidase ou utilizá-la com muitas ressalvas e com muito cuidado. Mas, em princípio, é uma contraindicação absoluta o facto destes doentes terem alergia ao veneno da abelha. Depois existem outras contraindicações, que são a hipersensibilidade à classe de medicamentos ou aos componentes da injeção da hialuronidase, e depois também terem atenção a doentes com elevado risco de trombose, terem atenção também com as grávidas e com as mães que estão a realizar a amamentação. Nestes casos ainda não existem dados concretos para este tipo de pacientes, portanto é sempre uma questão de avaliar o risco-benefício da sua utilização. Mencionar ainda as interações medicamentosas que podem haver, portanto salicilatos, anti-inflamatórios, corticosteroides, fitoterápicos, heparina, vitamina C, estrogénios e antihistamínicos tornam os tecidos mais resistentes à ação da hialuronidase. Portanto, nestes casos devemos preconizar uma dosagem mais elevada ou injeções repetidas e ter atenção às reações adversas que podemos ter, que podem variar entre reação eritematosa local, a mesmo cefaleia, fadiga, náuseas e febre. As reações mais graves podem incluir estas reações de hipersensibilidade, anafilaxia, hiperviscosidade e tromboembolismo. Portanto, estar atenção mesmo a posteriori, acompanhar estes doentes e tentar perceber se existe algum outro sintoma que não tem nada a ver com a área infiltrada, mas que pode estar relacionado com a infiltração deste produto. Em termos de emergência, não é standard practice fazer isto, mas é aconselhável fazer este teste intradérmico, que é basicamente vocês inocularem uma dose muito pequena da hialuronidase na pele, numa zona mais distante, e até mesmo infiltrar outra zona ao lado de soro fisiológico, e após 20 minutos examinar essa área à procura de alguma reação de hipersensibilidade. O que é uma reação positiva? É uma ampola, portanto, elevada, pequena, elevada, mas rodeada por edema e eritema. Portanto, aí podemos interpretá-lo como um teste positivo de hipersensibilidade e, como eu disse, valorizar ou não o uso deste produto. Por fim, queria deixar-vos o protocolo que eu estabeleci no Hospital Santa Maria, que se houver necessidade e se assim tiverem esse interesse, eu posso disponibilizar em PDF e acho que devem tê-lo convosco, assim como devem ter os frascos de hialuronidase sempre que pensarem em utilizar ácido hialurónico. Eu acho que deveria ser mesmo obrigatório a compra e o armazenamento deste produto, se alguma vez pensarem em utilizar ácido hialurónico, mesmo que sejam poucas vezes, porque nunca se sabe quando é que este tipo de eventos adversos podem ocorrer e é extremamente importante terem uma salvaguarda também neste aspecto.
Pronto, queria só agradecer a vossa atenção, espero não me ter estendido muito e se tiverem alguma dúvida ou sugestão de melhora deste protocolo, ou se quiserem mesmo que eu vos envie, não hesitem em contactar-me, tem as minhas redes sociais ao início da apresentação. O meu e-mail é joaopedromelão@gmail.com, também podem tentar contactar por aí. E pronto, e resto boa noite e obrigado pela atenção.